O que é a carreira 5.0? Silvia, você pode começar com essa explicação para a gente começar a trocar essa ideia? O que é, então, essa tal da carreira 5.0? Claro, vamos lá. Primeiro, eu quero dar um contexto um pouquinho mais amplo, né? O que esses números aí? Então, vamos falar que a gente tem aí, né, um processo de evolução da nossa revolução industrial, que começou lá atrás, século XVIII, e aí veio passando por uma série de transformações, de mudanças de paradigma, né, tecnológicos de energia. Então, a gente começou lá atrás com energia a vapor, e aí a coisa foi vindo, né, petróleo, eletricidade, etc., e a gente chegou no 4.0, né, na indústria 4.0, a gente fala muito disso também, vocês já escutaram falar, que é a automação, né, que é quando a tecnologia começou a substituir a mão de obra humana. Então, lá atrás, no comecinho, a gente tem essa herança ainda cultural, né, isso a gente não pode esquecer, onde as pessoas eram peças, eram como peças de uma máquina, de uma grande máquina, né, onde começou a se escalar a produção. Ao longo aí desses anos todos, que a gente teve um monte de evolução, muitas coisas boas, né, advindas daí, invenções, tecnologias e tal, mas o que aconteceu? A gente começou também a ter uma mudança muito grande nesse lado humano, né, onde as pessoas saíram dessa condição de coisa, de peça, para realmente o ser humano atuante ali, com seus desejos, com a sua consciência, com a sua vontade, com essa evolução. E ao longo desse caminho, onde a tecnologia vem cada vez mais substituindo o trabalho braçal, libera as pessoas, libera o nosso tempo para outros tipos de trabalho. Então, está havendo aí uma grande ressignificação. E aí a gente está vivendo esse momento de 5.0, onde a sociedade é esse 5.0, né? E a carreira 5.0 está nessa sociedade, está nesse contexto. Então, a gente está falando de novos modelos de trabalho completamente diferentes do que a gente vinha seguindo até então. A gente está falando de novas formas de relação entre as pessoas, entre as partes interessadas e também mudanças profundas, aí uma revolução, na verdade, no nosso ambiente profissional. Então, é nesse contexto que se dá esse termo aí da carreira 5.0 e é onde a gente vai começar a desenvolver isso. E aí a gente está falando principalmente, né, da forma com que a gente encara e lida com mudanças, com essa transformação tecnológica, qual é o nosso lugar nisso, onde a gente realmente agrega valor e como nós conduzimos a nossa própria carreira, aprendendo, reaprendendo, sendo protagonistas desse nosso caminho. Não é mais um caminho dado, não tem só mais uma ou duas opções, né? Que fica num dilema. Na verdade, a gente tem muitas opções. Então, esse é o contexto, isso é a carreira 5.0, onde a gente traz também, né, Otávio, temas importantes, que é sustentabilidade, diversidade, todas essas mudanças que fazem parte do dia a dia dessa carreira. Muito legal. Com esse pano de fundo, Raquel, gostaria de complementar um pouco sobre a sua visão da carreira 5.0? Eu estava aqui pensando, né, essas mudanças que seriam para ocorrer nos próximos 10 anos, na verdade, elas foram muito aceleradas por conta do Covid, né, da pandemia. E elas já estão acontecendo agora, certo? Todo mundo já está sentindo, né, essa mudança. E assim, o que fica mais, o que as pessoas mais sentem é, tipo, eu vou perder meu trabalho, certo? Então, assim, aquele medo de perder o trabalho, e até o Fórum Mundial, né, o Fórum Mundial Econômico, ele lançou as tendências agora, pós-Covid, e ele fala algumas coisas que podem parecer assustadoras. Eu falo porque podem parecer, tipo, até 2025, metade dos trabalhos que fazemos serão substituídos por máquinas. 1 bilhão de empregos serão transformados. Isso significa que novas habilidades ainda não conhecidas serão transformadas ao longo desses anos. As crianças, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, as crianças, o que você quer ser quando crescer? Criança de três crianças de 10 crianças querem ser youtubers. Elas não querem mais ser astronauta, bombeiro, professor, músico, né? Então, você está vendo que tem uma bolha aí, né, e as pessoas estão muito apavoradas com essa questão da tecnologia, tipo, os robôs tirando o meu emprego, tirando o meu espaço.
O que a gente precisa entender, eu estou falando meio assim, porque eu acho que as pessoas me procuram e elas são muito preocupadas com isso. O que as pessoas precisam entender é que a tecnologia pode ser a tua aliada. Você vai ter que desenvolver essa habilidade junto com as habilidades humanas. E isso não vai te tirar emprego, só vai modificar o jeito que você trabalha. Mas isso é uma discussão um pouco, né? Não dá para a gente afirmar também, sabe, Otávio? Não dá para a gente afirmar que vai ter emprego para todo mundo. Por isso que você vai ter cada vez mais que se destacar nesse mercado de trabalho. Perfeito, perfeito, concordo com você. E antes de passar a palavra para a Giovana, eu queria dar aqui um pitaco no que a Raquel comentou, que eu concordo, né? Sob muitos aspectos, essa tecnologia se embrenhando na nossa vida pode passar uma visão negativa para todos nós. Eu já fui muito negativo com relação ao futuro do trabalho, eu vou confessar para vocês. Eu tinha um pavor danado. Hoje, eu sou muito positivo. Eu fui estudar, fui entender. Realmente, muitos postos de trabalho serão eliminados, isso é um fato. Mas muitos outros serão criados. Eu acho que aqui é que está a nossa vibe. E aqui é o grande ponto de que cada um de nós precisa olhar para as minhas competências e para o que eu gosto de fazer, o que me toca o coração, o que faz o meu olho brilhar, para que eu possa, então, buscar construir as competências que eu vou usar nos meus novas atividades profissionais, em que eu vou fazer aquilo que eu realmente amo. Eu acho que nesse momento que a gente vive, não tem sentido trabalhar em alguma coisa que você não é profundamente apaixonado, apaixonada. Porque se você não gostar do que faz, você não vai conseguir se destacar, porque você não vai ter a energia, a perseverança, a determinação para conseguir construir as competências que vão te levar para esse lugar. Faz sentido, Giovana? Como é que você vê essa questão dessa carreira 5.0? Então, o Otávio me provocou agora, né? Falou que se a gente não estiver feliz no trabalho, com outras palavras, não faz sentido. E eu concordo plenamente com ele, até por isso que eu fiz a formação de CHO, né? Que é o profissional que trabalha com a felicidade para as pessoas, para as empresas. Trazendo um pouquinho disso que foi falado aqui, né? Tanto pela Silvia quanto pela Raquel, e também complementando ali com o Otávio, o que precisa entender, o que nós precisamos entender é que precisa haver uma educação para a tecnologia, né? Então, nós precisamos estar preparados para esse momento, essa sociedade 5.0, enquanto profissionais 5.0, né? Para a gente usar esses termos. E aí, se tem alguma coisa que esses últimos anos nos ensinaram, é que a ilusão é um controle, né? Alguns dias atrás, eu fiz um post sobre isso. E aí também existe sempre um pé de guerra, né? Aqueles que defendem a tecnologia e aqueles que acham que ela é uma ameaça para nós humanos. Eu, particularmente, acredito que isso é um pouco ficcional. Mas se nós pegarmos aí, né? E hoje nós comentamos sobre isso, o Jorge está aqui, já vi ele ali, o Otávio também, com relação à inteligência artificial, que se ela não for usada de uma maneira correta, ela pode sim ser prejudicial. Os processos seletivos, né, que são feitos através da tecnologia, eles podem deixar pessoas de fora, mas se a ferramenta não for utilizada de uma maneira humanizada, porque uma das vertentes, né, da sociedade 5.0 é o humano para o humano, né? Então, os benefícios para os terráqueos, para quem habita esse planeta, pode parecer um pouquinho longe da nossa realidade, e pegando o gancho ali do que a Raquel falou, né, que talvez não tenha emprego para todo mundo, quem está desempregado hoje, buscando uma posição na emprego para todo mundo, né? A Viviane Forrester, uma autora francesa, já falava isso lá no início dos anos 2000. Então, nós precisamos nos preparar para esse novo mercado. E mais uma pitadinha, Otávio, se você me permite, né? Então, o que move, o que faz todo esse movimento? Humano para o humano. Então, aquela questão de Guerra Down, aquele modelo de gestão pautado na Revolução Industrial, que é medir produtividade por tempo de trabalho. Então, né, muitas empresas, com a volta, né, com a normalização, aí todo mundo vacinado agora com relação ao Covid, decidiram voltar para o modelo presencial. Precisa-se ter uma estratégia por trás disso. Agora, voltar para o modelo
presencial só para saber se o colaborador está funcionando, isso não cabe mais, né, nos dias de hoje. A gente precisa entender a entrega daquele colaborador, e ele precisa ter segurança psicológica e precisa ter autonomia para fazer essa entrega. Então, o profissional 5.0, ele precisa estar muito mais voltado para essas habilidades do que só para as habilidades técnicas. Sem dúvida nenhuma. Concordo com você, Giovana, mais e mais. Ontem eu até estava fazendo uma palestra, eu estava falando com a Raquel agora fora do ar, né? Uma palestra para alunos de um curso de tecnologia lá em Minas Gerais. E eu estava conversando com eles sobre soft skills, sobre competências comportamentais, né? Veja que até na graduação, essa percepção de que as competências comportamentais são super importantes já está permeando a toda a sociedade, que é uma coisa que me deixa